Eu acho que eu começo o dia muito melhor depois do exercício, então pra mim correr de manhã é muito melhor. E eu acho que você tem que priorizar as coisas e dar valor pras coisas, assim. O trabalho é muito importante, é o teu ganha-pão, tem toda essa coisa, mas você pode começar talvez um pouquinho mais tarde, ou aquele dia um pouquinho mais cedo e correr final de tarde. Eu acho que a chave do sucesso é se programar, né? Ter a disciplina para acordar cedo, ter a disciplina para desempenhar bem no trabalho e priorizar as coisas que são importantes para você. Você pode ser médico, no meu caso, dando um bom exemplo. Então, se eu acordar cedo de manhã todos os dias e postar no meu Instagram bom dia, correndo, caminhando, nadando, pedalando, e eu conseguir tirar uma pessoa do sofá de manhã e começar a fazer esporte por minha causa, eu vou me sentir extremamente feliz. E eu acho que eu fiz o meu papel de médico ali também, porque eu tirei a pessoa do sedentarismo. Então, hoje em dia, o Instagram, ele tem o lado ruim da pessoa ficar achando que a grama do vizinho sempre é mais florida, mas ele tem um alcance de você tirar a pessoa de um hábito ruim e trazer ela para um hábito bom. E hoje que a corrida deu esse boom, que as pessoas estão fazendo exercício, é muito legal você chegar num parque e estar lotado de pessoas. Então eu acho que é muito legal você usar o teu exemplo para trazer mais pessoas para o esporte. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Caoma. Tudo bem, Fábio Bessa? Tô bem, você tá bem? Tô bem, 2026, cara. Tá todo vapor, né? Janeiro já aqui, ó, começando os trabalhos, a gente tá gravando do passado isso, né? Mas já estamos falando no futuro, já né? Já estamos falando no futuro. E tem que lembrar a galera que tá assistindo de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. No Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o seu comentário, gravando sempre aqui nos estúdios Sistema, né? Então, se você quer começar um podcast esse ano de 2026 e não sabe quantas câmeras compra, como é que edita, como que grava, como que sobe, ou às vezes não é um podcast, mas às vezes você quer gravar vídeos para as redes sociais, às vezes você quer gravar uma videoaula, né, Thiago? Videoaula. Qualquer tipo de conteúdo, cara. Isso, e continua sendo o melhor preço do Itaí. A gente não reajustou o preço, hein? Muito bom. E tem essas cadeiras aqui maravilhosas da Kingston, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Continua aqui em 2026 com a gente. E temos o que aqui, ó? Um SSD externo, aparelhinho pequenininho, sabe quanto cabe aqui? 2 terabytes. Então você pode gravar suas fotos, seus vídeos, documentos, transferir entre as máquinas e tem o nosso QR Code aqui, ó, do lado. Você vai ser direcionado lá para o site da Terabyte Shop, a loja preferida dos gamers, e tem cupom Sistema 10, 10% de desconto em todos os produtos da Kingston lá na Terabyte Shop. Muito bem, seu Fábio Bessa. Quem trouxemos hoje? Trouxemos doutor João Barnevitz. Chamam de doutor ali ou já... porque o pessoal chama, né, de médico, mas às vezes a gente esquece que o cara é médico, né? A gente só vê correndo por aí, só... Mas obrigado, cara, você ter vindo aí. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então, médico, otorrino, cara corre muito, né, Thiago? Já foi triatleta. Já foi triatleta. Já foi pra Kona, cara, meu. 2 vezes pra Kona. 2 vezes. Então, 2 vezes pra Kona. Foi agora o 5º melhor brasileiro na maratona de Valência. Então tá fresco, né? Porque vocês estão ouvindo esse episódio em 2026, mas a gente tá gravando um pouco depois da maratona de Valência. Tá recuperado? Tô recuperado. Acho que essa vez eu fiz um bom trabalho de musculação, de preparação física, e eu consegui terminar a prova muito bem, assim, não tive muitas dores no pós-prova, terminei com uma sensação de que fiz força, mas que eu não me machuquei, né, porque, enfim, correr 42 km no asfalto tem o impacto do asfalto ali. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é que eu fujo muito do asfalto durante os meus treinos. Eu sou sócio do Pinheiros, e lá a gente tem a pista de atletismo e tem uma grama sintética na parte interna da pista. Então, todos os meus leves eu faço na grama sintética, os tiros na pista. Então, eu vou para o asfalto aos sábados. E aos domingos, quando eu tenho um treino leve, eu vou geralmente ou na pista do clube de novo, na graminha, ou no Bruno Covas, naquela terrinha. Então, eu corro no asfalto uma vez por semana. Então, eu noto a diferença quando eu faço um longo na USP do asfalto, né, em relação ao impacto que eu tive da grama e da pista. E eu sei também que o concreto é o pior para a coluna vertebral, né? Então, assim, correr no concreto do Parque do Volvo, por exemplo, é um impacto muito maior do que correr no asfalto. Então, eu sempre fujo desse impacto prolongado e fujo do asfalto. Então, na maratona, além de não ter treinado 42, né,
eu sinto às vezes que no final eu falei, nossa, foi pancada aqui na musculatura. E dessa vez eu acabei muito bem, assim, tô muito bem recuperado. A gente não deu o contexto aqui, né? Mas a gente tá falando de alguém que correu uma maratona para 2 horas. Importante esse detalhe. E 31, né? 31, 11 segundos. Isso é 3,35, mais ou menos. 3,35 o tempo inteiro por quilômetro, por 42 quilômetros. Então a gente tá falando de um profissional que tem a rotina lá de médico e também corre muito bem, Thiago Calmuro. Qual será o segredo disso, cara? Não sei, esse que a gente veio buscar aqui pra gente tentar. Mas eu acho que assim, antes da gente vai querer saber um pouquinho do histórico, mas eu acho que vamos estar mais recente agora, né? Então a gente tá falando de um belo resultado, a gente já tá sabendo aqui nos bastidores que você tá buscando mais além disso. O que você acha que nesse ciclo você fez diferente? Assim, você tem muita experiência já em maratona, a gente vai falar um pouco disso, então você não chegou do dia para a noite ali, foi, né, aos poucos, mas esse ciclo de Valência, o que você acha que você fez diferente, que você não fez nos outros ciclos, que deu essa... Esse ano foi um ano bem diferente, porque começou o ano, na verdade, com um convite muito incrível da Mizuno de fazer a Maratona de Osaka em fevereiro desse ano, que foi uma prova que tem várias dificuldades por si só, fuso horário do Japão, a gente correu 0 graus, nevou na prova, então foi uma sensação de dificuldade, ao mesmo tempo de prazer de estar fazendo uma coisa difícil, muito gratificante. Eu terminei assim, muito realizado da prova, não foi o meu melhor tempo, mas eu terminei com uma sensação muito, muito boa, né, de fazer a prova. E aí eu falei, deixa eu fazer uma prova, dar um pouco de um espaço, né, para não fazer uma maratona atrás da outra e evitar uma lesão, né, que eu acho que é o maior medo do atleta, é se machucar. E aí eu agendei essa maratona de Valência, que é em dezembro, né, deu praticamente aí um ano, né, fevereiro até dezembro. E aí eu aprendi, na verdade, com uma lesão que eu tive há 2 anos atrás, que foi uma fratura por estresse no quadril, que eu estava muito magro, e que eu estava negligenciando a musculação. Eu fazia pilates, fazia musculação, 1 vez por semana cada um, mas sempre que eu estava meio cansado, eu pulava a musculação. Não é uma coisa que eu tinha prazer em fazer. E eu sou muito disciplinado, mas eu não estava tendo prazer em fazer musculação sozinho, né? E aí, com a fratura por estresse, eu tive que parar de correr, né? Fisioterapia, e aí eu descobri o Elson lá no esporte, para fazer um trabalho mais focado em corrida, né? Personal mesmo, né? Então, faz um ano e meio aí que eu tô com ele, aproximadamente. Então, tá. Comecei a fazer um trabalho muito focado com o Elson para esse ano. E a minha meta é fazer abaixo de 2 horas e meia uma maratona. Esse é o meu sonho, né? E eu até falei para as pessoas, olha, eu vou tentar fazer 2:29. Se eu não conseguir, não tem problema. Eu não vou me sentir pior, mas é a minha meta. Eu não vou negar que não vou mentir que gostaria muito, é um sonho que eu tenho, né? Então eu fui trabalhando pro 2:29 mentalmente também. Só que eu fui fazer uma prova E aí foi engraçado que o Marcos Paulo falou, eu vou te fazer um ciclo dessa vez de 14 semanas, que eu vou contar 2 semanas aí de uma lesãozinha, um resfriado. Eu falei, não, era só o que me faltava, né? E eis que eu fui fazer uma prova de 10 km, que foi esse ano foi o ano que eu bati todos os meus tempos. Eu fiz a prova de 10 km e eu fiz 33:30 ou 33:20. Eu tinha 34 alguma coisa, eu melhorei 1 minuto. E eu terminei essa prova com desconforto na planta do pé esquerda. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô com uma fascite. E ficou bem dolorido ali. E aí eu continuei treinando em cima dessa fascite, porque ela doía só de manhã, depois quando eu começava a correr, ela parava. Então eram uns 10 minutos matinais que estava me doendo. Só que um dia eu comecei essa dor matinal demorou um pouco mais para passar, eu comecei a correr com essa dor, eu falei, daqui a pouco vai passar, porque é o que acontece todos os dias, né? E eu tinha um treino de tiro aqueles dias, eram acho que 8 de 400, muito forte. No segundo tiro doeu muito, no terceiro muito, e no quarto foi uma dor, assim, quebrei o pé, eu pensei, quebrei o pé. Tá doendo demais, saí mancando, com muita dor. E aí eu fui direto eu falei, vou fazer uma ressonância porque deu ruim aqui, não vou ficar não vou ficar mentindo que é uma coisa normal, porque a dor tá muito fora do comum. E aí eu descobri que eu tinha rompido a fáscia plantar, 5 milímetros, tava com hematoma, já tava com edema ósseo ali, e tava doendo demais para colocar o pé no chão. E aí faltavam o quê? 10 semanas para a Maratona de Valência.
E aí, eu acabei buscando a opinião de 2 ortopedistas. Um deles sugeriu alguns procedimentos para tentar acelerar a recuperação. E outro falou: João, eu tenho uma notícia muito boa e uma ruim para te dar. A boa é que romper a fáscia é o tratamento da tua fascite. Você tinha um ponto de tensão muito grande ali, rompeu e acabou. Então, o ruim é que você vai ter que esperar 4 ou 6 semanas para zerar isso, mas acabou o teu problema. Então, fica feliz que o tratamento é romper a fáscia. Só que você tem o ônus de esperar 6 semanas para isso melhorar. E eu, sinceramente, eu achei que eu falei, não, mas essas 6 semanas para mim vai ser menos, porque eu vou fazer fisioterapia todos os dias. E aí que é uma coisa que eu falo assim, eu, graças a Deus, eu tenho a disponibilidade financeira e de tempo de me organizar, de ter feito uma fisioterapia diária. Eu fiz acupuntura, eu fiz massagem, eu fiz tudo para acelerar a minha cicatrização. Gelo, fisioterapia, tudo. Eu não conseguia caminhar de dor. Então, assim, para atender um paciente, sair da minha mesa para ir para examinar, já doía muito. Então, não tinha condição nenhuma de ocorrer, né? Aí passou uma semana, assim, 2 semanas, assim, 3 semanas, assim, eu comecei a ficar angustiado. E aí, uma semana antes dessa prova de 10 km, a Marina Richvin tinha uma prova da ON, que era a ON Squad Race, que é uma prova de revezamento. A gente foi convidado, e a Marina me convidou para fazer parte do time. E ela falou, João, se a gente ganhar, a gente vai para Miami. Vamos lá, pelo amor de Deus. Eu falei, pô, mas aí é sacanagem. Sempre um amiguinho, né? Você vê que em qualquer nível tem esse tipo de amigo, e aí eu falei, né? putz, Marina, é sacanagem, cara, a gente vai fazer Valência junto. Não, João, mas é só 400 metros, vamos lá, tal. Aí a gente foi e a gente acabou ganhando. Então tinha Miami na semana 5, né? Então tinha 5 na Miami e depois mais 5, que seria a Maratona de Valência. E faltava 10 dias para a maratona, para a prova de Miami, e eu não conseguia correr 50 metros, de dor. Tava fazendo um trabalho de força com o Elson, e aí eu comecei a nadar. Na verdade, eu falei assim, o que eu posso fazer que está ao meu alcance, além da fisioterapia e acupuntura, para não perder o meu condicionamento? Nadar, né? Não tem impacto. A piscina do clube está ali, eu tenho um treinador excelente do triatlon, que era meu treinador quando eu fazia o Ironman. E tá o meu... eu consigo fazer isso. Aí eu comecei a nadar 6 vezes por semana. E aí, faltando 10 dias para Miami, eu comecei a ficar muito ansioso, muito mais com Miami do que com Valência, porque é uma prova de equipe. E eu ia decepcionar os meus amigos, porque eu não ia conseguir correr 50 metros. Né? Qual que era a dinâmica da prova? Era uma prova de revezamento mista, 2 homens e 2 mulheres, que a gente ia para a final das Américas, era competir contra os Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, e tinha uma premiação também que seria competir essa prova em Los Angeles no ano que vem. Né? Além de fazer uma viagem incrível para Miami. Sim. E eu comecei a me sentir envergonhado de ser o que vai jogar a equipe lá para baixo, né? Comecei a ficar muito ansioso. E aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, João, por que você não fala com a Carla de Pierro? Né? Você é amigo dela, tô vendo que você tá ansioso. E eu achei essa ideia genial, porque eu falei, olha, eu estou sem repertório para lidar com a minha ansiedade. E eu preciso de uma ajuda, de uma pessoa que vai entender o que eu tô passando, porque ela é psicóloga e ela já se machucou. E aí eu liguei pra Carla, ela falou, João, tem uma brecha aqui na minha agenda e eu vou te atender. E eu combinei com ela que eu faria 8 sessões, que daria para fazer pra Maratona de Valência, né? Uma por semana. E aí a gente começou a conversar sobre expectativas, sobre correr. Eu sou uma pessoa que eu gosto de competir na maratona, eu tenho um prazer de estar lá. Fico ansioso um pouquinho na largada, dá aquela taquicardia mínima leve, assim, né? Mas quando dá o tiro, eu me sinto um prazer muito grande de estar lá. A corrida é um pilar muito importante na minha vida. O esporte é uma coisa que me faz muito bem. Meus amigos hoje giram em torno disso. Eu tenho uma dinâmica da semana que gira em torno disso. E eu estava me sentindo que alguém tivesse roubado isso de mim. Porque eu não conseguia fazer uma coisa que eu fazia todos os dias de manhã. Além de botar o pé no chão e começar a doer. Então a dor é uma coisa que mexe muito mentalmente com a gente, né? E aí eu comecei a fazer essa terapia com a Carla e faltando 7 dias para a viagem, eu estava melhorando um pouco da dor. Eu fiz uma coisa que eu, entre aspas,
não é uma vergonha, mas assim, eu cheguei num nível de querer acelerar a minha lesão que eu comecei a fazer injeção no meu pé de anestésico local, no ponto da dor, para anestesiar o meu pé para poder correr. Tá? É uma coisa que... Os médicos, né? Exato. Então, assim, podem me linchar agora. Não é sobre isso, assim, sobre eu também errar ou acertar. Eu tava fazendo um prejuízo para mim mesmo? Não, porque era um anestésico. Não era um corticoide que eu tava empurrando, não era alguma coisa ali, né? Não era uma infiltração. Eu queria anestesiar o meu pé para ver se eu conseguia correr e não perder condicionamento. Foi um erro que eu tive, porque eu não conseguia acelerar. Eu fiquei com muita dor depois do treino. Eu corri 10K com o pé com uma dor moderada, nem zerou a minha dor. E 12 horas depois que acabava o efeito do anestésico, eu tava com uma dor excruciante. Fiz isso 2 vezes com a angústia de querer voltar a correr antes do tempo. Então, qual que foi o aprendizado número 1? Tudo tem o seu tempo e a lesão tem o tempo dela. Tem o tempo dela. Não adianta querer curar antes do tempo. Como eu te falei, eu fiz de tudo para tentar acelerar, fisioterapia, analgesia, acupuntura, mas tem que esperar. Tem que esperar. E isso eu aprendi na marra. Porque quando você quebra o fêmur, que eu já quebrei caindo de bicicleta, o médico te fala 6 semanas sem botar o pé no chão, cirurgia e tal, você coloca na cabeça, daqui a 6 semanas eu vou começar a melhorar. Quando é uma lesão que não é uma fratura, você fica naquela, não, mas amanhã de manhã eu vou acordar melhor. E aí você fica naquela coisa que você acha que você vai ganhar da lesão. Isso dá ansiedade. E aí eu vi que não estava dando certo, né? E aí no momento que eu vi que não estava dando certo, e na verdade todo mundo começou a ver que eu não estava... que eu postava no Instagram piscina, tipo, o que está acontecendo que o João está postando na piscina agora e a pista não tem mais, né? Daqui a pouco o cara vai correr uma maratona e tá nadando. Exato. E aí eu comecei a receber mensagens de amigos e de pessoas que me conhecem. E aí, já voltou? Tá melhor? E isso, eu sei que é carinhoso, a pessoa tá preocupada com você, mas isso me deixava mais angustiado, né? E aí, eu cheguei pro Rodrigo Iglesias, né, que é o meu fisioterapeuta, e falei, é o seguinte, eu estou muito ansioso. A prova de amanhã daqui a 10 dias, e eu não sei se eu quero fazer a maratona de Valência desse jeito. Eu não quero chegar lá, largar com dor, fazer uma prova com dor e terminar me arrastando. Eu não preciso ser o guerreiro. Eu não quero ser o guerreiro. Eu quero fazer uma prova, feliz como eu sou, sorrindo durante a maratona, fazendo muita força, mas sabendo que eu estou fazendo uma coisa saudável. Eu não quero chegar lá dando todo quebrado. Eu posso fazer uma maratona no ano que vem, não tem problema. Isso não é uma Olimpíada, né? Eu tenho como me inscrever para o próximo ano. E aí eu falei, olha, então eu combinei com o Rodrigo, com o Elson e com o Marcos Paulo, se na quarta-feira, na terça-feira, eu não melhorasse, domingo era Miami, eu não ia fazer mais Valência. Eu falei, se eu não conseguir correr 400 metros em Miami, significa que o meu corpo não está dando conta e a gente vai cancelar. Combinado? E todo mundo entrou em acordo comigo. E aí eu acho que nesse dia a minha ansiedade diminuiu muito, já tinha dado 5 semanas e meia de lesão, e aí naquele dia na fisioterapia ele falou, vamos tentar um corre e anda aqui, e eu corri sem dor, 1 minutinho. Fui para Miami no outro dia, corri 2 minutinhos, andei 1, e aí foi indo, e no domingo eu consegui correr os 400 metros. Logicamente não foi um tiro, eu tava com muito medo de romper a face ali de novo, né? Combinei com a minha equipe que eu iria fazer o meu melhor, mas que não seria o melhor do nível, né, 100%, estavam todos de acordo. E aí eu consegui correr os 400 metros sem dor nenhuma e eu comecei a correr naquela semana. Eu corri 30 minutos naquele final de semana de Miami e aí eu combinei com o Marcos Paulo, então tá bom. Corri 30 minutos sem dor, vamos fazer Valência da melhor maneira possível. E aí você tinha 5 semanas para a prova, exatamente. E aí, a natação tava lá, on fire, 6 vezes por semana. E aí eu comecei a correr e eu falei, eu acho que essa natação tá fazendo um efeito bom aqui para mim, eu não vou parar de nadar. Então eu comecei a correr 6 vezes por semana e nadar 5 vezes por semana. E aí em 5 semanas eu consegui fazer 64 quilômetros. Me fizeram uma pergunta no Instagram que foi muito legal porque eu comecei a olhar o que eu tinha feito, né? Então eu fiz 64 quilômetros da semana, 90, 100, 100, prova. E aí eu não passei de 100. Não passou de 100. Não passei de 100. E nadando todos os dias, né? De segunda a sexta. Então, chegou na prova, eu não tinha feito nenhuma prova, tipo 21 km para testar o meu ritmo de prova, para saber. Era no tempo run que o Marcos Paulo tirou o tiro. Ele falou, até a prova você não vai fazer mais treino de tiro. O teu tempo run é o que nos basta aqui. E aí eu cheguei para a prova com uma psicologicamente muito bem.
Eu falei pra Carla, eu estou me sentindo muito bem, eu estou sem dor, vai dar tudo certo. Eu vou arriscar o 2,29, mas eu tô confiante, eu falei pra ela. Eu tô me sentindo forte, eu fiz muita musculação, eu nadei e eu tô me sentindo muito bem. E eu só quero terminar essa prova sorrindo, eu falei pra ela. E foi o que aconteceu, assim, eu comecei a prova muito feliz, eu corri, as pessoas que me viram na prova falaram assim, João, eu não acreditei te vendo correr sorrindo 35, abanando pra todo mundo, porque eu tava extremamente feliz, eu não estava com dor, meu pé não foi um problema pra mim, só que eu fiz 2,31, que é um tempo excelente, eu baixei 4 minutos o meu tempo, não consegui o 12,29, mas eu terminei com uma sensação muito prazerosa. Uma sensação boa. Muito boa. Baita vitória, né, cara, dado tudo isso aí. Então, passou. assim, se você perguntar o que foi diferente, eu acho que a natação foi uma coisa que eu vou colocar para os próximos treinos. Eu não vou parar de nadar. E como é que tá esse pé pós a prova Tá aí? zerado, graças a cara. Deus. Caramba. Graças a Mesmo Deus. depois dos 42 ficou não super tomei bem. conhecimento da dor. Graças a Deus. E falando um pouquinho dessa parte com a Carla, a gente trouxe, inclusive, o episódio recente agora, né, temporalmente, onde a gente está gravando o Bruno Fratos, que contou um pouco da experiência dele com a Carla, até que ele virou embaixador também do Comitê Olímpico Internacional, como saúde mental. Você falou um pouquinho de eu não tenho repertório para me ajudar aqui. O que você pode falar, assim, de alguns exemplos da conversa com ela, que você acha que gravou mais, que fixou mais, que você acha que te ajudou ali a baixar a ansiedade com ela? Eu acho que ela falou uma coisa que me marcou muito, que ela falou que eu tinha colocado quase que todos os meus ovos naquela cesta do esporte ali, e então o peso de estar machucado e sem fazer esporte estava influenciando demais a minha vida, porque eu não estava conseguindo, eu não dosei a minha vida, que eu falo que a gente tem pilares, né? Um pilar profissional, o esporte, a família, e a gente tem que balancear, né? A gente não pode botar todas as expectativas só no trabalho, só na família, ou só no esporte. E eu acho que eu estava colocando um peso gigantesco em cima da performance da prova, e quando tiraram isso de mim, eu não sabia o que fazer com o meu tempo também, né? Uhum. Porque eu tinha um intervalo de tempo diário ali que eu estava sendo ocupado com nada, e que eu achava que é como se eu tivesse o FOMO, sabe? O Fear of Missing Out. Eu estava perdendo alguma coisa. Eu me sentia perdendo os meus amigos. Eu me sentia perdendo o café da manhã pós-longo na USP, que a gente tem um grupo de amigos que a gente vai para padaria comer um café da manhã pós-treino. Então, eu via as pessoas fazendo isso e eu não estava fazendo parte disso. Eu tenho uma dinâmica de correr com a minha esposa sábado de manhã, que ela também treina, e aí ela acordava sozinha, eu me sentia decepcionado porque eu não podia acompanhar ela ia sozinha, e aí chegava de manhã, ela queria fazer um super brunch, eu falei, e aí eu ficava assim, será que eu devo comer um super brunch? Eu nem fiz nada, né? Acho que talvez não seja o momento de eu fazer um brunch, porque eu não gastei essa energia. E aí falou assim, João, você tá sendo anoréxico. Não é isso. Eu posso controlar o meu peso para a prova, já que eu não estou correndo. O que eu posso controlar? Cortar doce, cortar o álcool, controlar o meu peso, melhorar o meu sono, tudo que eu posso para fazer para chegar no dia de Valência muito bem. Então não era o momento de eu jacar no sábado de manhã, porque eu estava achando que eu tinha que fazer um brunch de quem tinha corrido 32 quilômetros. Não era o caso. Então chegava na hora do brunch, eu também ficava naquelas assim, vou comer tomar um cafezinho, comer um negocinho. Sabe como parece não ter a recompensa de ter feito um esforço e falar, nossa, vamos comer agora esse super café da manhã, porque eu tô me sentindo com aquela super fome. Nem isso eu tava tendo. Então, acho que eu entendi que eu tenho que dosar um pouco da expectativa em torno do esporte na minha vida, e talvez não colocar tanta expectativa em cima disso. E a outra coisa que eu acho que eu sou uma pessoa que a amizade me trouxe, o esporte me trouxe muitas amizades e muitas experiências muito boas. Conhecer o Japão, conhecer Nova York, fazer amigos, pacientes, muita coisa hoje gira em torno do meu esporte, da minha atividade física. E eu senti que também eu não vou perder amizade, não vou perder paciência, não vou perder coisas porque eu tô 15, 20, 40 dias sem correr. É uma questão de ter um pouquinho de paciência e um pouco de tranquilidade, né? Então, acho que foi isso, assim, foi só alinhar algumas coisas com ela, de expectativas, de ansiedade, de entender que talvez eu realmente não conseguisse fazer o 2,29, não ia ser o caos na minha vida,
eu falei no meu Instagram para muitas pessoas, eu abri o jogo, porque eu falei, eu tenho o bônus de não ser profissional, eu não preciso fazer dos 29, não vou perder um contrato, algo do gênero, não vou ter uma premiação em torno disso, né? O profissional, ele precisa entregar um resultado, né? Pro patrocínio, enfim, para as pessoas que seguem ele. E eu tava me colocando numa posição meio de pro ali, de ter que entregar um número que talvez não fosse o dia ideal, porque eu tava voltando de uma lesão. E aí eu tava me sentindo um pouco meio que fake, assim, sabe? Putz, eu tô falando para as pessoas que eu vou conseguir. Olha o estado que eu tô hoje, né? Não consigo nem caminhar. E aí acho que foi isso, assim, sabe? De não ter medo de errar, de não ter medo de tentar. Eu não tô com vergonha de não ter conseguido. E eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é tentar, sabe? Ô, João, indo para um aspecto mais geral, assim, você até falou de desempenho aí e tudo. Cara, quando que você viu que você conseguia desempenhar assim, né? Pô, correr rápido, que isso teve algum momento chave assim? Ou foi uma coisa natural que você foi melhorando? Como que foi essa crescente sua no esporte, na corrida, né? Depois a gente volta a falar do triatlon também, mas... Na verdade, assim, indo lá para trás, eu fiz atletismo dos 9 aos 12 anos, tá? Competitivo. Só que eu era muito pequeno e a prova era 50 metros livre, 100 metros livre, no máximo 800 metros livre. E eu tinha dificuldade em 800 metros, era bem difícil para mim. Eu fazia salto em altura, salto de distância, e eu competia até os 12 anos, e depois eu saí do atletismo porque eu sou gaúcho de Porto Alegre, eu treinava na Sojipa e era muito longe da minha casa, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá e era muito tempo, assim. E eu era muito bom em esportes de bola, vôlei e basquete, e aí eu acabei ficando competitivo no vôlei e no basquete e saí do atletismo. Bom, dito isso, sei lá, 30 anos depois, eu fui assistir um amigo fazer um Ironman, em 2015, e fiquei muito impressionado com aquilo. Eu falei, meu Deus, que é isso, né? Um dia eu gostaria de fazer isso. Então, em 2015, eu me inscrevi para uma assessoria de triatlon, que é a Quark, e falei, olha, eu quero muito fazer um dia triatlon, mas eu não tenho bike. Vamos começar com natação e corrida. E aí, em 2015, eu fiz o meu primeiro teste de 3 km. Eu não tinha Garmin, não tinha relógio. Fui com relógio emprestado. E aí, eu me lembro que ele cronometrou o meu tempo, porque eu não tinha relógio, né? Então, eu não sei te dizer quanto é que deu, porque... Só sei que quando eu terminei o teste 3K, ele falou, mas você que cortou o caminho? Eu falei, não, eram 2 voltas aqui no Parque do Povo. Não é, mas nossa, eu acho que foi um pouco rápido demais. E aí eu fiquei um pouco na cabeça. Eu falei, não, mas eu não cortei caminho. Eu fiquei até duvidando, né? Será que tinha algum caminho que eu não sabia fazer? Enfim, e aí eu comecei a correr, e aí fiz uma prova de 10 km lá em 2015. E acabei que eu fiz em 40 minutos. E eu falei, meu Deus, né? E aí meu técnico falou, João, você tá correndo muito bem. Tem futuro. Então eu comecei a ver que a corrida era uma coisa que eu tinha aptidão. E aí comprei a bike, comecei no triatlon e tal. E aí o interessante é que a minha primeira maratona foi na maratona do Ironman Brasil, né? Em 2017. 3 horas e 38. A primeira maratona foi dentro do Ironman. Foi, 3 horas e 38. Caminhei demais, sofri demais. E aí, com o treino, essa corrida começou a encaixar dessa história de pedalar e correr depois, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia da minha melhor corrida, da minha pior, a minha melhor é 3:00 na maratona do Ironman Brasil também, 2 anos depois. Então, eu fiz a maratona para 3:00 em 2019. Melhorei 38 minutos. Eu fiquei em nono melhor amador da prova e me classifiquei para Kona naquele ano. Então, acho que é uma questão de evolução, de entender que tem que ter tempo para o teu corpo se adaptar, a musculatura se adaptar, que você vai angariando força, musculatura, VO2, tudo é uma questão de tempo, não adianta, sabe? Acho que para você começar a correr muito rápido é difícil ou a pessoa é muito, muito fora da média. Então, para mim, foi o tempo mesmo. E antes disso, desse dia que você foi ver seu amigo lá, você não corria nada, assim, teve o atletismo ali pequeno e tal, mas esse ato aí... Não sabia nem que tênis que eu ia comprar, não sabia nada. Era uma época que você já tinha formado? Eu já estava terminando a residência de otorrino, estava fazendo uma segunda especialização, que é um fellow, que a gente fala, e eu fazia musculação. Tem uma foto que todo mundo pede para ver, que eu tenho 10 quilos mais de puro músculo, era hipertrofia. Maromba Master, pesava 76 quilos, fazia 0 de aeróbico, porque eu queria ficar muito forte. E então eu não tinha cardiovascular nenhum. E aí eu comecei a emagrecer músculo também, obviamente, né? Sim.
Como é que muda, né? Como o corpo se adapta, né? O estímulo que a gente dá. E depois desse primeiro Ironman que você falou que você sofreu pra caramba, andou, tudo, o que você acha que, assim, fez você querer fazer de novo, treinar e fazer certo? Porque tem várias formas de lidar com isso, né? A gente conhece muita gente que fez um Ironman só e nunca mais fez, porque tem essa experiência. Fala, cara, pô, já fiz e não quero. E maratona também é assim. Tem gente que faz uma vez e fala, cara... E tem gente não, que fala, bom, eu vou tentar de novo. Por que você acha que na sua cabeça foi, cara, vou tentar de novo isso aqui? Eu acho que é a experiência que a gente tem de fazer um esporte de endurance. Eu acho que fazer uma prova eu fiz em 9 horas e 51, esse primeiro Ironman. Eu lidei com medo. Foi uma natação que eu nunca também tinha nadado 3.800 metros. Eu nunca tinha pedalado 180 quilômetros e eu nunca tinha corrido 42 quilômetros. Tudo aquele dia foi uma novidade para mim. E a sensação de terminar uma coisa muito difícil é uma coisa que eu acho que é um mestrado em você mesmo, é uma autoanálise. É como se eu tivesse evoluído psicologicamente, em resiliência, muito, como se eu tivesse feito uma terapia. Então eu acho que eu termino melhor depois de uma dificuldade. É por isso que eu sempre falo que eu aprendo com as minhas lesões também, que é um momento muito difícil para mim, que muitas vezes tem dor relacionada, né? E eu sempre falo, eu falei pra Carla, eu tô te procurando porque eu tô sem repertório, mas eu tenho certeza que eu vou aprender alguma coisa com isso. Então eu tô com a paciência de entender o recado final. Só que nesse momento eu não tô conseguindo entender. E eu entendi depois, que eu te falei que tudo tem o seu tempo, e eu tenho que ter paciência para isso e as coisas vão se resolver. A ansiedade de hoje não pode desmoronar tudo que eu construí, né? Então, assim, eu acreditei até o fim que eu ia conseguir falência. Lógico que eu coloquei um deadline ali no meio do caminho porque eu estava com muita dor e que tinha muita expectativa em torno da minha melhora, e isso estava me deixando mais ansioso. Eu tive que frear a expectativa alheia para me tornar mais tranquilo. Mas eu acho que eu acreditei até o fim, porque eu acho que eu sei passar por o percalço e depois ter a paciência de esperar o dia D, sabe? O vestibular de medicina eu não passei de primeira, não passei de primeira na residência, então eu sei perder. Mas eu sei ganhar do meu jeito, né? Não tô dizendo que eu fui campeão de alguma coisa, mas eu me sinto um vencedor quando eu passo por uma dificuldade e eu termino feliz. Eu acho que é isso que eu gosto do Ironman e da maratona. Boa. E, cara, como é que foi Kona lá? Porque é sempre legal de ouvir as experiências, né? A gente já foi pra lá pra não fazer a prova, obviamente. Obviamente. Mas como é que foi sua experiência lá, cara? Porque é um lugar mágico, assim, né? É um lugar mágico. As experiências foram bem diferentes, porque a primeira vez em Kona é também um aprendizado, né? É um tapa na cara da humildade, porque as pessoas são muito fortes. É uma mistura de céu com inferno, porque é um paraíso que pega fogo, né? Brota, um paraíso que pega fogo. Brota calor de tudo, né? Eu tive muito medo de nadar os 3.800 sem roupa, porque era a primeira prova que eu ia fazer sem roupa de borracha, e a natação, para mim, ela é uma dificuldade. Não é de morrer afogado, tá? Mas a dinâmica de levar porrada durante a natação, de cair óculos, de sair afogado da água e não conseguir pedalar direito porque eu fiz força demais. Isso é uma coisa que... E Kona é largada todo mundo junto, né? No meu ano não foi todo mundo junto. Eles largaram a categoria, sei lá, do 18 ao 35 juntos. Então era muita gente, eram, sei lá, 400 pessoas. Eu larguei com umas 400 pessoas ao meu redor. E então a dinâmica de nadar sem roupa de borracha e pedalar 180 km com essa história do vento de Ravi, eu tava com medo da prova. Então eu cheguei como se fosse meu primeiro Ironman. Eu preciso respeitar isso aqui, porque vai ser dureza. Mas eu estava muito bem treinado e eu sabia que eu ia completar, a não ser que acontecesse alguma coisa muito adversa, né? E aí tem uma história muito legal. Eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo Ironman que a Carla de Perro tava lá. Por isso que eu lembrei dela, tá? A gente tava na Casa do Brasil em Kona e teve uma palestra da Carla. E ela falou, gente, eu faço um treinamento aqui com meus atletas que é sobre visualização de prova. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu quero que vocês visualizem uma coisa dando errado. Vou dar um exemplo. Furou o pneu. Vocês sabem trocar o pneu? Vocês estão levando a câmara reserva? Vocês estão levando o CO2? Então, assim, se não, já pensem nisso hoje, que né, tem tempo para a prova. Já treinem em trocar o pneu, já tem o CO2, né? Então visualizem o dando errado. E agora eu quero que vocês visualizem resolvendo essa situação. Então, visualizar trocando o pneu, o CO2, tudo ali que está em torno do teu problema. E nesse exercício, eu visualizei a minha caramanhola caindo. Então eu falei, eu vou levar
2 géis a mais, que equivale a essa 1 hora de carbo que eu tenho na garrafa. Porque eu não queria levar mais uma garrafa, que o gel é muito mais, né? Sim. Muito mais leve, muito mais prático. Então tá, prepara, foi, natação, subi na bike, me senti super bem, né? No quilômetro 6, tinha uma lombadinha mínima, assim, eu tava clipado, só que brum, caiu a caramanhola. E eu tinha levado 2 géis, porque eu tinha feito o exercício da Carla. E eu comecei a rir. Eu falei, Carlinha, me salvou aqui. Então essa história de visualizar a prova é uma coisa muito legal também, tá? E aí fiz o ciclismo dentro do que eu esperava ali, acho que foi 5 horas e um pouquinho. A dinâmica da prova, as pessoas pedalam muito bem. Então, assim, quando a gente vai muito bem numa prova no Brasil, a gente tá muito lá na frente na bike, né? E corre sozinho. Em Kona, era assim, o cara de 65 anos me passando, a mulher de 40 me passando, todo mundo me passando. E eu comecei a ficar naquela angústia, meu Deus, eu tô pedalando muito mal, né? Só que eu também tive a paciência de esperar a volta, porque todo mundo fala, João, todo mundo vai morrer na volta de Ravi, segura. E foi o que aconteceu, eu vi muita gente derretendo no calor, e eu passando todo mundo lá no 150. E aí fui correr, que é meu porto seguro, quando eu coloco o pé no chão. Não furou pneu, não deu RBO, é agora. Eu saio com uma sensação muito boa para correr. Só que o calor lá me deu pênalti, eu desidratei de um nível, e aí eu comecei a derreter no Energy Lab. E aí comecei a correr e bem devagar, assim. E aí tem uma história muito engraçada para contar para vocês, que é o seguinte, eu tava no Pinheiros, correndo, né, com meus amigos. Tinha muita gente do meu grupo lá, acho que eram 7 atletas. E o Arthur Ferraz é um exemplo pra gente, né, de consistência, já fez mais de 10 vezes, acho que como. E ele tava lá. Nada muito melhor que eu, pedala muito melhor que eu, e ele tava na minha frente. E nesse final da maratona, um 38 por aí, eu escutei um barulho atrás de mim, de uma pessoa fazendo... que eu sabia quem era. Eu falei, é o Matheus Vidigal. Ele corre fazendo pigarreando às vezes. Eu falei, não é possível. É o galinho que tá aí atrás de mim. E o galinho, assim, o galinho hoje é um fenômeno da consistência, mas eu corro melhor que o galo. E eu falei assim, eu não queria perder pro galo. E aí, quando eu vejo, ele grita, vamos, João. E a gente começou a correr 39, 40, 41. Aí tem uma última curva pra direita, que é uma descidinha, e a gente entra na Ali Drive, que é a reta final, literalmente. No que a gente vira à direita, eu vejo o Arthur passando mal, assim, encostando na parede, uma ânsia de vômito, assim, né? E aí o galo olhou pra mim e falou, gente, João, é o Arthur. O que a gente faz? Eu, acelera, galo! Acelera! E aí a Fernanda Palma, que é a esposa dele, tava do lado e falou, bora, João, vamos, galo! E aí o Arthur escutou, pegou o zíper, subiu o zíper e saiu correndo. E a gente começou a sprintar um ao outro, rindo. Pouco competitivos, cara. Não, mas foi uma sensação tão engraçada, porque a gente chegou e no final a gente deu gargalhada dos três, assim, porque a gente corre os três na pista toda hora. Então foi um momento engraçado dos três amigos chegarem junto, sem se combinar. Foi extremamente prazeroso, só que aí eu vi que tava todo mundo derretendo, todo mundo fez muita força, e aí eu vi que ali é uma coisa muito acima da média de esforço físico, sabe? Terminei, o Arthur ficou bem ruim até no final desse ano, eu fiquei sentado ali me hidratando, mas é uma prova que dá um pênalti muito grande. Ali o que pegou mais foi o calor. É o calor. Tem que saber muita hidratação, sal, tudo ali é muito importante, não dá para errar a mão. E o trecho no Energy Lab foi o que... ali pega demais. Então, tem uma história aqui também pra você tomar uma água aí. A gente foi no Energy Lab, 8 da manhã, eu e o Thiago. O pessoal da Z2 ia fazer um conteúdo, a gente foi junto, e aí o recorde da maratona lá era do Gustav Iden, eu acho que era 2h30... 2h36, um negócio assim, não era? 2h36. Eu sei que dava uns 3h40 de média, assim. A gente falou, será que a gente consegue correr 1 km a 3h40 no Energy Lab 8 da manhã? Cara, era 8 da manhã, assim. A gente 8 da manhã, parado, já tava suando. Suando. Cara. A gente falou, cara, como que, sei lá, o pessoal no meio do dia vai estar correndo... Aqui é o quilômetro que é lá, 25, 20, 30? Por aí, quase perto do 30 já. Que é um lugar assim com rocha vulcânica, calor do abaixo chão. do nível. É um vale, abaixo né? do nível, é um negócio que abafa ali, ele realmente tortura. E, bom, moral da história, a gente conseguiu correr o quê? 500 metros. A 3h40 ali, que... É absurdo, assim. E aí a gente ficava refletindo isso. A gente falou, cara, a gente ia treinar de manhã, né? Correr cedo ou fim do dia.
e sempre muito quente, calor, umidade, tudo, né? Não, é uma altimetria lá também, né? Não tem É um um- trecho é um- plano. sobe e né? desce o tempo inteiro, né? O Kona não é Eterno. nada, é plano, exato. E aí, quando eu terminei esse primeiro Ironman, deu a sensação assim, eu quero voltar aqui pra ver se eu consigo dominar os meus pontos fracos. E aí eu voltei, eu fiz o Ironman em Cozumel, classifiquei um ano antes, foi ótimo pra mim, porque foi a primeira vez que eu tive um ano de um Ironman pro outro, não quis fazer nada no meio do caminho, e foi minha primeira maratona. Aí eu saí do Ironman de Cozumel, que foi em novembro de 2021, liguei pro Marcos Paulo, falei, eu quero fazer uma maratona, quero fazer com você, porque eu tenho uns amigos que treinam com você aí, vou fazer uma experiência, topa ou não topa, mas são só 6 meses. Eu falei pra ele, é só até a maratona de Porto Alegre, depois eu vou voltar pro Pinheiros. E ele achou ótimo. Falei, então tá bom. E aí eu fui pra Porto Alegre em 2022, que ele tinha esse projeto Sub-1240. Tinha o bonde lá, né? E aí eu fiz 12h37, foi minha primeira maratona. A sua primeira maratona foi 12h30, maratona pura. E aí eu gostei muito dessa dinâmica e vi o quanto... E aí eu parei de pedalar 2 meses antes, não nadei tanto. E aí eu vi que a dinâmica de só correr é muito mais simples do que fazer as 3 modalidades e mais musculação, né? E aí eu tive um gostinho de como que era treinar para maratona no sentido de tempo e de prazer, porque eu tenho tanto prazer em treinar para um Ironman quanto para uma maratona, porque a corrida é a coisa que mais me dá prazer. E aí depois eu fui para Kona de novo em 2022 e aí foi, para resumir, eu derreti de novo na corrida, baixei acho que 25 minutos do meu tempo, muito às custas da corrida e porque não foi na natação. Corri muito melhor, mas eu cheguei de um nível que eu tive uma hipotensão postural, eu caí no chão, assim, uma senhora me pegou e eu fiquei no chão, na chegada ali, acho que por uns 45 minutos, vomitando. Nossa. Muito mal, muito mal, muito mal. Vou dar uma dica aqui para as pessoas que estão escutando a gente. Quando a gente está extremamente desidratado, o ouvido às vezes tampa, como se tivesse descido a serra. Isso é um grau muito grande de desidratação que a gente fica com uma disfunção da tuba auditiva, que é esse canalzinho que liga o nariz ao ouvido quando a gente faz, sabe? E aí, quando tampou meu ouvido, eu falei, deu ruim. Eu já tô na míngua. E aí, eu não conseguia sentar. E baixava a pressão, eu tinha que me deitar no chão. E aí, eu senti uma sensação de que eu passei do ponto da saúde. Eu não estou fazendo uma coisa saudável para mim mesmo. Então, assim, eu cheguei num limite entre o prazer do esporte e a saúde. E eu passei o ponto. Eu estou numa coisa que não foi saudável para mim. Que eu estou me sentindo mal, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Eu estou com vergonha do estado que eu estou e eu não estou achando legal. E eu não quero que as pessoas passem por isso. E eu tenho uma grande coisa no Instagram que eu quero dar um bom exemplo para as pessoas no sentido de ser autêntico. Então, assim, eu não vou falar para você não fumar e depois eu acendo um cigarrinho aqui fora. Não, eu não fumo, eu bebo um vinhozinho, mas não vou ficar dizendo pra você beber todo dia e não quero ficar postando a taça de vinho porque eu quero que todo mundo beba todo dia também. Sim. E o esporte, que é uma coisa que é muito importante pra mim, eu não quero que a pessoa acabe do jeito que eu acabei, desse estado de ir pro pronto-socorro, né? Eu não fui porque a mulher não quis me levar pro posto médico, porque eu precisava tomar soro. Seria muito melhor se eu tivesse tomado. Fiquei 1 hora jogado no chão. E aí eu cheguei eu fiz uma autoanálise em mim e eu falei, acho que não foi legal. Não foi legal. E terminei completamente sem voz também, de tão desidratado, até a laringe estava desidratada, não saía a voz, sabe, assim. E aí eu falei, acho que não foi legal. Vamos repensar como é que estão as coisas aqui. Eu acho que a maratona, apesar de a dor muscular vir, eu não termino nesse estado. Vamos repensar nas coisas. E aí eu resolvi dar uma pausa no Ironman e ficar na maratona. A partir dali que veio E aí comecei a me dedicar mais à maratona e tal, comecei a melhorar meus tempos. E é isso. Bom, até antes, assim, a gente vai querer falar um pouquinho da parte médica também, né? Sobre sono, sobre assuntos da sua área de otorrino, que eu sei que você também gosta de falar e gosta de estudar também, e que a gente tem curiosidades para saber. Mas você falou um pouquinho da parte do peso também, tanto lá atrás, mas agora desse ano também, que você falou, eu tava emagrecendo demais. Como é que tá a sua leitura hoje em relação o quanto, porque a gente sabe que tem uma relação também de peso, eu preciso ficar leve para correr, mas também tem que ter músculo. Como que é a sua leitura disso daí, até quando dá para ir perdendo peso, quando começa, como que você percebeu que estava passando do ponto, assim? Eu acho que essa é a pergunta, assim, como que você percebeu que, passei do ponto? Eu acho que existem 2 parâmetros que me vêm à cabeça. Quando você faz triatlon,
Quando você emagrece demais, você às vezes perde a potência na bike. Então você percebe que você não está conseguindo atingir aqueles watts porque você está fraco. Então você perdeu o peso potência ali, aquela força do músculo, e aí você fala, ó, acho que eu tenho que ganhar um pouquinho mais de massa, então vou ter que ganhar peso. É meio que fácil de ver, porque você vê um número que está baixando ali, que não está dando certo. Quando você só corre, você entra naquela, entre aspas, paranoide, quanto mais magro, melhor, né? E aí, o que aconteceu? Há 2 anos atrás, eu comecei a ficar... Eu não vou falar anoréxico, que eu acho que parece uma coisa muito patológica. Mas eu comecei a contar muito a grama de carbo, assim. Será que eu devo comer isso? Será que eu não devo? Será que eu fazer alguma coisinha em jejum não vai melhorar? Eu vou ficar mais magro e tal? E eu acho que eu comecei a ficar um pouco carbofóbico, sabe? Achar que o açúcar ia fazer mal demais. Quer dizer, o açúcar refinado eu não coloco na minha vida porque faz mal, inflama. Mas o carboidrato, não, né? O carboidrato tem um carboidrato bom, batata doce, abóbora cabotiã, grão de bico, enfim, frutas, né? Eu tava num pensamento de que o carbo era ruim. O carbo é ruim, o carbo é ruim. E eu comecei a ficar muito magro e eu cheguei em 62 quilos. Eu tenho 1,80. Nossa. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma fratura por estresse no quadril. Porque eu não tinha músculo para absorver o impacto da corrida, né? Foi tudo pro meu osso. Então, isso foi um aprendizado para mim, que eu não posso errar a mão, né, no meu peso. Eu tenho muita facilidade para perder peso, seja gordura, seja músculo, tá? Porque se eu errar a mão, eu perco o músculo também. E aí, com esse aprendizado, a musculação também, como eu te falei, que eu estava negligenciando, foi muito importante para ganhar a massa magra, né, e não perder. E aí eu vou numa nutricionista de tempos em tempos para ela não deixar eu comer de menos, porque eu tenho a tendência de comer de menos. Eu sou muito disciplinado. Então, se você falar para mim, João, não come mais pão a partir de agora, porque você vai muito melhor na prova, eu paro agora de comer pão. Não é um problema para mim. Você tem um controle sobre a alimentação. Não tem esse problema. E aí essa facilidade que eu tenho de dizer não para a comida me faz perder peso com muita facilidade. E isso é um lado que tem... são os dois lados, né? De perder peso com facilidade ou errar a mão no meu peso. Então, hoje, a minha nutricionista me segura a mão para eu não perder peso demais. Você tem essa facilidade, Thiago, de não tem. Controlar a alimentação? Não, até tem, assim, mas de perder peso, não. Nossa, essa é uma parte difícil. Só a última coisa aqui disso, que já falando de alimentação, como que tá o consumo de carbo por hora na maratona? Por exemplo, agora, Valência, o quanto que você consegue ingerir de carbo? Porque tem um lance, né, de adaptar, mas porque nem todo mundo consegue, enjoa, né, depois de um tempo. E como é que tá hoje? Então, isso foi bem legal. Foi a prova que eu mais coloquei gramas de carbo por hora. Foram 95. 95 por hora. Mas aí você usa alguns de 40? Eu usei dois géis. O 226, sabe aquele? 226RS, 26ers, que tem 55 gramas de carbo, com 40 gramas do Maurten. Então, foi isso 2 vezes, né? Que foi em 2 horas e meia, então foram 4 géis. Só que antes da largada, 15 minutos antes da largada, eu tomei um Maurten também de 40 gramas. Então, larguei com o tanque cheio e aí fiz isso aí. E aí, com 1 hora de prova, eu tomei uma cápsula de sal. Que eu coloquei 650 miligramas de sódio hora também nesse cálculo, tá? Com uma e com 2 horas também ou não? A cada hora? Na segunda hora, era para eu ter tomado a cápsula de sal. Eu tava meio empapuçado do gel ainda, que eu tinha recém tomado, e não tava conseguindo colocar aquele sal ali. E como é uma prova que não estava muito quente, uma das coisas que eu acho bem legal é que, assim, eu estava acostumado a correr a maratona do Ironman ao meio-dia, né? Se tudo der certo, você sai para correr ao meio-dia. Então, 18 graus é quente, mas eu não tô derretendo. Sim. Então, eu acho que eu tenho um lastro ali que eu não suo demais, sabe? E eu achei que eu aguentaria mais 30 minutos naquele pace sem tomar a cápsula de sal. E aí eu resolvi não tomar, porque eu tava não foi prazeroso comer o último gel. Eu não tava com vontade de tomar, mas eu sabia que eu tinha que tomar. E aí eu fui colocando devagarinho ali na boca, fui e deu.
O negócio é correr rápido, cara, porque Você eu tomo acaba- 8 géis, não tomo 4, velho. O negócio é correr rápido, que aí empapuça menos, tem que tomar menos coisa. Exato, é. Acaba o sofrimento antes, né? Ô, João, aí, cara, dessa sua parte médica também, assim, né? Você é otorrino aí e tudo, mas, cara, você traz um pouco dos seus conhecimentos, você gosta também de estudar mais a fisiologia ali no esporte, cara, essas questões de VO2, né? Tudo, você estuda um pouquinho sobre isso também? Eu gosto de entender o que está acontecendo nos treinos. Eu não sou o cara que vai muito atrás do número. Uhum. Eu acho que eu entrego muito pro meu técnico do conhecimento que ele tem. Assim, eu acho que o Marcos Paulo tem um conhecimento muito grande e anos de profissão, e isso me deixa muito em paz de não duvidar do que ele está me falando, né? Eu acho que fazer o teste ergoespirométrico é muito importante, número 1, por questões de saúde, né? Sim. A gente está vendo que está tendo um episódio de morte súbita em provas do Brasil, que a pessoa não está preparada para estar lá, e às vezes descobre que tem um problema cardíaco genético e não sabia. Então, acho que o ideal é se todas as assessorias pedissem um exame para todo mundo que começa a correr. E o número 2, que foi um parâmetro que eu tinha para saber se eu estava perto do 2,29 ou não. Então, eu fiz um ergoespirométrico antes de me machucar e estava dando 2,31 de previsão. Só que eu estava com um lastro de quase 6 meses. Eu falei, vai dar agora, né? Até lá, E aí eu me machuquei. E aí, quando eu voltei a correr, eu tinha agendado um teste de lactato 1 semana antes da Maratona de Valência. E aí eu optei por não fazer. Por quê? Porque eu fiquei com medo do resultado. Porque eu não queria largar a Maratona de Valência sabendo que eu não ia conseguir, fisiologicamente falando. Aí o Elson falou assim, João, eu não quero que você tenha uma nota da prova sem ter feito a prova ainda. Como é que você tirou 8,5, mas você não fez a prova ainda? E aí eu optei por falar, eu falei, eu não quero fazer. Não me levem a mal, né? Eu não duvido da capacidade de vocês, mas eu prefiro não saber. E eu prefiro dar o meu 110% e seja o que Deus quiser. Eu vou ser mais confiante na maratona sem saber e basear na minha frequência cardíaca, no que eu sei fazer. Eu sabia que eu não podia passar de 1,62 de frequência que eu ia começar a engasgar ali, e eu corri a prova inteira com 5,7, que é o meu pace a minha frequência de prova. E eu sou monopace. Se eu te mandar o print da prova, foi 3,35, 34, 34, 34, 35. É isso. Então, a frequência ficou estável também. E é isso, assim. Eu gosto de estudar, mas eu tenho um pouco do medo do número ser uma coisa que te define demais, sabe? E da sua parte mesmo, assim, cara, o que você traz de informação que você aplica nos treinos, ou às vezes dá de dica pros amigos também, assim, como que... Os amigos devem ficar toda hora. Deve perguntar. Consultinha, né? E o sono, não sei o quê. Pô, pra quê, né? Pagar uma consulta, fica ali, né? Tirando. Exato. Eu acho que hoje a métrica do sono tá muito em alta, tá muito acessível, né, para as pessoas verem como é que analisarem o próprio sono. E uma coisa é fato, né? Dormir menos do que 7 horas faz mal à saúde, em termos de recuperação muscular, hormonal, cerebral. E 7 horas é um número... É um número mínimo, né? Então, não precisa dormir 9 horas por dia. Viu, Fábio, que você dorme 7 horas, Fábio Bessa? Cara, eu tento, assim, porque eu sempre levanto às 5, então eu teria que às 10 já estar dormindo. Exato. E, cara, é difícil, normalmente vai 10 e alguma coisa, né? Ou 11, Sim. mas é isso. O bom é você dormir às 7 horas por dia e às vezes, por exemplo, você dormiu 6 horas, mas deu um intervalinho, você pode tirar uma sonequinha de 40 minutos? Isso também Tira, é válido. porque vai dar um up no teu sono, né? E isso contabiliza no teu banco de sono, né? Contanto que essa tua soneca da tarde não vai te deixar insone à noite porque você dormiu de tarde. Agora eu perdi o sono porque eu dormi de tarde. E aí é um tiro no pé. Mas se você consegue dormir 40 minutos depois do almoço e chegar lá às 10 da noite e você tá com sono de volta, maravilhoso. Então, sonecas é uma boa dica para se dar para quem tem tempo de tirar uma meia horinha ali pós-almoço. A gente só consolida a memória com boas noites de sono. A gente precisa ter um sono reparador para consolidar o que a gente aprendeu no treino, tanto da estratégia da prova, a parte textual, memória textual, de estratégia, de número, né? Que é a memória declarativa que a gente fala, tanto a memória não declarativa, que é a motricidade do exercício. Uma pessoa que é pianista, que ela toca muito bem piano, são horas de treino, mas são boas noites de sono que consolidam essa memória da habilidade de ficar melhor. Se a pessoa não dorme, ela não toca tão bem quanto ela poderia tocar piano se ela não dormisse tão bem. Então, assim, o sono, ele consolida a memória e a habilidade. Interessante. E isso é de graça, né?
Porque às vezes tem esse, né, de dormir menos, trabalhar mais, aquela coisa, aquela... Não é verdade. Trabalha enquanto eles dormem. Mas uma coisa que eu falo muito, assim, é que do wearable, né, que são os anéis, as pulseiras que medem o sono, ela vai te dar uma nota. Mas é muito importante você ter a percepção do sono que você teve. Você dormiu bem hoje? Antes de você olhar o teu score, analisa a tua noite de sono. Dormi bem? Tô descansado? Tô pronto para treinar, para trabalhar? Então, tudo bem. Então, acho que hoje eu vou me dar mentalmente ali 8,5, porque eu tô bem. Agora, aí você abre o aplicativo e deu 6. Dá uma olhada para ver se o aplicativo realmente ele tava certo, se você não, sei lá, se a pulseira não tava frouxa, se o anel... Porque às vezes a nota não condiz com a sensação que você teve. Agora, se por um exemplo, esse aplicativo começa a dar nota muito baixa, eu acho que é uma hora de você procurar o médico e ver por que o teu sono tá muito ruim, né? Eu acho que o aplicativo, o wearable, ele pode ter dias ruins, dia ou outro, né? Que pode ser que você tava preocupado com alguma coisa, levantou várias vezes pra fazer xixi, tomou vinho, e aí você vai acabar com o teu sono REM. Mas é só uma tacinha, mas vai. Né? E se você dormiu muito fora do teu padrão de sono, porque no momento que você se torna consistente no teu sono, se você sempre dorme às 10 da noite e acorda às 6 da manhã, o teu cérebro, ele vai alinhar que horas ele vai começar o teu sono REM. O sono REM, ele é mais prevalente na segunda metade da tua noite de sono. Ou seja, se você pegar das 10 da noite até as 6 da manhã, são 8 horas. Das 2 da manhã às 6 da manhã, as últimas 4 horas, ali vai ter muito mais sono REM. Entendeu? O teu sono profundo está na primeira metade da noite, das 10 da noite às 2, e o teu sono REM mais na segunda metade. Ou seja, se de uma hora para outra você começar a acordar 1 hora mais cedo e não dormir 1 hora mais cedo, você vai acabar com o teu sono REM. Porque você tem sono REM mais na segunda metade da noite. Entendeu? Entendi. Então você tem que ter a consistência para o teu sono estar bem distribuído. Porque o nosso sono ele é dividido em 4 estágios. N1, N2, N3, REM. O N1 é um estágio muito leve de sono, que é a transição do acordado para o dormir. É só 5% das tuas horas de sono, é muito pouco, é lá no inicinho da noite. Depois vem o sono leve, que é o sono N2, que ocupa 50% das tuas horas de noite. E depois tem o N3, que é o profundo, e o REM. E você faz assim, ó, N1, N2, N3, REM. N2, N3, REM. Você faz ciclos de sono. Entendi. Só que o teu REM, ele é mais prevalente na segunda metade. Por isso que tem que ter consistência para você ter a quantidade suficiente de REM sempre, todas as noites. E aí o que acontece é, João, você fez a maratona de Valência, você olhou o teu score para saber como é que foi a tua edição? Não vou querer saber. Vai estar horrível, não vai fazer né? diferença eu saber agora. Não, e vai estar todo bagunçado, né? Fuso, tudo, ansiedade. Exato. Então assim, faça o teu melhor, se coordene para entrar no fuso o mais rápido possível, use as refeições, a luz solar, tudo para você sincronizar o teu ritmo circadiano da maneira mais veloz possível, para você ter uma noite mais natural possível. Porque tomar Zolpidem, sedação, não é restauração. A pessoa está sedada, ela não está dormindo bem. As pessoas acham que é a mesma coisa. Assim, é a mesma coisa. Você fala, pô, você bebe, aí você dorme bem, mas na verdade não é bem, né? Você tá sedado. Você entendi. Entendeu? Você não tá fazendo uma Tá restauração. Você que toma uma cervejinha antes de dormir nos Iron Man lá. Não, eu tenho mania de... Na verdade, voo longo, essas coisas. Tipo, mas as pessoas têm esse prazer do vinho. Exato, eu não tomo nenhum remédio, nada, mas, putz, às vezes ou um vinho ou umas 2 latinhas de cerveja, aquilo ali já dá um sono, mas é isso. É que assim, o voo, o teu sono no avião, ele é um lixo, horrível, né? A não ser que você vá de executiva e consiga dormir, mas assim, já vai ser uma noite muito ruim. Aí as pessoas querem ter... É que eu acho que o viajar pra fora do Brasil te dá uma sensação tão prazerosa que você quer meio que coroar com a taça de vinho, né? E aí essa pessoa vamos lá tomar um vinhozinho. Se permite, né? Tem que se permitir. Tem problema. E falando um pouquinho dessa parte de comunicação sua, né? Que hoje é bem ativa, até mesmo questão... Você está falando de Osaka, que foi com marcas, né? Você tem a Mizuno, tem o Strava, então fazendo parcerias. Como que começou essa parte de comunicação sua, que você viu que você tinha talvez uma vocação ali para estar comunicando? Na verdade, foi assim. Quando eu comecei a fazer um esporte mais competitivo, né, de melhor nas provas, ali em 2017... eu comecei a ter marcas que começaram a me dar coisas. Assim, João, surgiu um gel aqui, né? E aí eu comecei a ser convidado para alguns eventos, para tirar foto. E aí eu comecei a me comunicar um pouco mais com pessoas que eu não conhecia. Né? E eu comecei a ter prazer com isso.
Mas eu tinha muita vergonha de falar no Instagram. Muita vergonha. Quando eu ligava o celular aqui, meu Deus, eu errava várias vezes. E aí, e como eu falei pra vocês, é uma coisa que eu gosto de tentar ser, é autêntico. Eu não quero que alguém tome conta da minha rede social. E eu não quero ser o Dr. João Barnevitz, aquela foto de semi-perfil, assim, de jaleco. Porque a medicina é um pilar da minha vida, mas eu não sou só o Dr. João, né? Tem essa parte do amigo João, do atleta João, que é muito importante pra mim. E aí eu descobri, uma amiga minha me indicou uma mulher que dava mentoria de marketing digital, lá da Bahia. E eu fiz uma mentoria de 3 meses com ela de melhorar a minha comunicação e de entender quem eu queria ser no Instagram. O que eu quero comunicar aqui? Quero dar dicas de corrida, eu quero dar dica de tênis, eu quero dar dica do quê? Quem que eu quero ser aqui, né? E aí eu comecei a entender o que eu queria fazer, né? E ela começou a falar, liga a câmera e começa, não tem erro. E aí eu comecei a perder a vergonha de falar em público e ligar o celular no elevador se eu precisar e começar a falar. Lógico que eu vou estar com um pouco de vergonha, mas não é um issue mais para mim. E aí eu comecei a ser convidado para falar mais frequentemente. E aí eu comecei a ter esse prazer de me comunicar, de conhecer pessoas. E acho que comecei a ter mais facilidade e tranquilidade. É que nem vocês apresentando podcast semanalmente, vocês chegam uma hora que a câmera ligada ou desligada não muda muito na vida, né? Então, eu acho que eu gosto de me comunicar porque eu gosto de conhecer a história dos outros também. E aí acho que vai muito ao encontro da minha personalidade, sabe? Muito bom. Ô, João, e futuro aí? O que reserva para esse ano de 2026? Vamos em busca do Sub 2,30? Vamos em busca do Sub 2,30. É uma meta que eu quero tentar. O Elson e o Marcos Paulo já embarcaram nessa. Bom que você tem os amigos que vão junto com você, confiam, e eles estão né? confiantes, então é uma coisa que me deixa confiante para tentar também, né? Então eu me inscrevi essa semana na maratona de Hamburgo, 26 de abril, que é uma prova plana parecida com Valência. E talvez eu faça a maratona de Amsterdã no segundo semestre, não me inscrevi ainda, não abriu inscrição, mas é um plano. E fazer algumas meias maratonas para ritmo de prova, teste. Basicamente é isso que eu tenho no meu radar. Mas bom, né? Que você tá treinado já, né? Vai seguir mais um pouquinho no ciclo, né? Tá forte, tudo. Mas eu acho que... aprendizados. E acho que é isso, né? Assim, a gente tem que aprender com os erros e ensinar as pessoas para não cometerem os nossos erros. E a fascite plantar, eu não acho que foi um erro propriamente dito. Acho que foi uma consequência de treinar para um objetivo muito grande. Então, acho que é um pênalti que eu sofri por treinar para uma coisa muito difícil. Não me senti com a sensação de, nossa, errei. Quando eu perdi o peso demais e quebrei o quadril por fratura por estresse, ali foi aquela sensação de culpa, sabe? De errei a mão. Mas eu acho que quando você tenta uma coisa muito difícil, você tem que estar disposto a se machucar, né? Ô, João, pra gente fechar aqui, cara, acho que é legal pra gente falar pra galera no geral, né? Pô, você é médico, né? Trabalha, tem a parte do esporte. Como é que você divide isso na sua rotina no dia a dia? Acho que até pra servir de exemplo pra galera de que dá pra fazer tudo, né? Como é que você se organiza? Agora que eu tô me dedicando à corrida, né? Eu tenho essa disciplina, como eu falei pra vocês, de dormir cedo e acordar cedo. Então, eu consigo ter as minhas 7 horas de sono aí, porque eu deito 9h30 e acordo às 5 da manhã todos os dias. Então, começo a correr ali às 6h15. Eu acho que eu começo o dia muito melhor depois do exercício, então, para mim, correr de manhã é muito melhor. E eu acho que você tem que priorizar as coisas e dar valor para as coisas, assim. O trabalho é muito importante, é o teu ganha-pão, tem toda essa coisa, mas você pode começar talvez um pouquinho mais tarde, ou aquele dia um pouquinho mais cedo e correr final de tarde. Eu acho que a chave do sucesso é se programar, né? Ter a disciplina para acordar cedo, ter a disciplina para desempenhar bem no trabalho e priorizar as coisas que são importantes para você. Eu, hoje em dia, o esporte ele é uma coisa muito importante, eu consigo gerenciar a minha agenda, então eu consigo começar a atender a partir das 9 ou 8h30 e acordar mais cedo. Então, no momento que você consegue gerenciar a tua agenda, é mais uma questão de você ter a disciplina de gerenciar a tua agenda. Se você trabalha, se você está na residência
dando plantão 3 vezes por semana e mal tá conseguindo dormir, talvez seja a hora de você dormir e não querer fazer o Ironman. Porque não vai dar certo, né? Eu acho que tudo tem tempo, né? Tudo tem o seu tempo, que eu aprendi com a minha lesão. E tem tempos que você pode treinar para um Ironman e tem tempos que você não deve treinar para um Ironman, porque não vai dar certo. E você fazer uma prova em 17 horas porque você não está treinado é arrebentar o seu corpo. Se você fizer um Ironman em 17 horas porque o teu corpo, na melhor das hipóteses, vai entregar em 17 horas e você tem 60 e poucos anos, sei lá, é isso que você vai entregar, parabéns, você está treinado e você está entregando o teu 100% ali e você fez a tua parte. Mas se inscrever para uma prova difícil destreinado é um erro muito ruim. E aí a pessoa vende a bicicleta no outro dia que fez o Ironman ou nunca mais corre porque saiu de lá traumatizada. Então acho que é gerenciar o teu tempo e dar prioridade do que você acha que é número 1, número 2, número 3, número 4, mas eu acho que disciplina, né? Tem que se organizar, né? Se organizar. Muito bem. Fechamos com essa dica, né, Fábio Bessa? Belas dicas, Não, muito legal, cara. Parabéns aí pelo trabalho, pela trajetória dentro da corrida, que a gente sabe que a dedicação, né, a gente fala de facilidade, né, cara, e a gente vê que é trabalho duro, né, assim, de genética, tudo não faz nada sozinho, né? Quando a gente entende um pouco os bastidores, e por isso que a gente gosta de fazer, né, podcast, a gente conversa, né? Por exemplo, esse pedaço pré-valência aí, a gente nem sabia que tinha acontecido, sabe? E agora a gente entendeu um pouco, né? O todo. Bom, parabéns aí, cara, pela comunicação. Um cara que comunica muito bem, né? Fala bem, calmo. Tranquilo. Bom demais. Você criou uma ansiedade. Se você contando sobre o seu processo de ansiedade ali, de valência, tipo, porra, aí falta 5 semanas, aí tem a prova de maio. Eu tava ansioso. Você é um bom storyteller. Já tava, e aí cara, né? Legal, querendo saber o desfecho. Foi storytelling bom pra caramba, cara. Mas, pô, obrigado por você ter vindo. Se quiser deixar um recado final pra galera, as redes sociais aí, pra galera te acompanhar. Quem gostou aqui do papo, quiser te conhecer mais, fique à vontade. Bom, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Gosto muito do trabalho de vocês há muito tempo. E me senti elogiado pelo convite mesmo. E acho que a dica que eu quero dar é que é isso. Eu me dei conta que você pode ser médico, no meu caso, dando um bom exemplo. Então, se eu acordar cedo de manhã todos os dias e postar no meu Instagram bom dia, correndo, caminhando, nadando, pedalando, e eu conseguir tirar uma pessoa do sofá de manhã e começar a fazer esporte por minha causa, eu vou me sentir extremamente feliz. E eu acho que eu fiz o meu papel de médico ali também, porque eu tirei a pessoa do sedentarismo. Então, hoje em dia, o Instagram, ele tem o lado ruim da pessoa ficar achando que a grama do vizinho sempre é mais florida, mas ele tem um alcance de você tirar a pessoa de um hábito ruim e trazer ela para um hábito bom. E hoje que a corrida deu esse boom, que as pessoas estão fazendo exercício, é muito legal você chegar num parque e tá lotado de pessoas. Então, eu acho que é muito legal você usar o teu exemplo para trazer mais pessoas para o esporte. Então, acho que hoje em dia me preocupa um pouco a facilidade do Mounjaro acabar com a disciplina da pessoa de combater a dificuldade de ser sedentária, porque não é uma mágica que faz emagrecer, é um hábito novo que você vai ter que criar. E eu tenho um pouco de medo do que está se tornando a facilidade para emagrecer sem a dificuldade do processo. Então, tenham cuidado com coisas fáceis demais, porque não é a mágica que vai dar consistência. Bom demais. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual que é o arroba aí? É @João Barnevitz. Muito bem. Bom, terminar aqui, né, Fábio Bessa? Bom, lembrar você que está assistindo a gente de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário e no Instagram a gente tá lá como @STEMesports, Tica Wamura, Fábio Bessa, João Barnevitz. Até o próximo episódio e tchau!